Prof, minha prova é amanhã, eu preciso de um revisaço de direito administrativo. Tá aqui então para vocês, em 5 blocos de 10 minutos, tudo que mais cai em provas de concurso. Vem comigo. Olá, alunos, professora Elisa Faria. Nesse nosso 5 blocos de 10 minutos, começando com o bloco 1, nós vamos falar dos pontos mais importantes do direito administrativo para a sua prova de concurso, tá bem? É uma revisão super acelerada para você que está com pouco tempo para estudar. Agora vamos então para a primeira dica de direito administrativo para a sua prova. Organização administrativa. Não vá para a prova sem ela. Organização administrativa é um tópico muito importante porque ele permeia todos os conteúdos do direito administrativo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que quando o ente federativo, a União, os estados, o Distrito Federal ou o município, administra os serviços por meio da sua própria estrutura, isso vai se chamar administração pública direta. Quando a administração pega essa atividade e transfere para outra pessoa, nós temos um processo chamado descentralização. Existe a descentralização por colaboração, que é quando a administração delega serviços a um particular por meio de concessão, permissão ou autorização. Nesse caso, ela transfere apenas a execução do serviço, ok? Também existe a descentralização por outorga, chamada descentralização de serviços, que é quando a administração pública cria entidades, autarquias, fundações na sua administração pública indireta, ok? Aqui a gente só tem, evidentemente, pessoas jurídicas e na delegação de serviço ao particular, pessoas físicas ou jurídicas. Por exemplo, o taxista é um permissionário de serviço público, então uma pessoa física, ou concessionários, concessionária de ônibus, concessionária de telefonia móvel, ok? Então, já sabemos administração direta, descentralização e a ideia de administração indireta e também de delegação de serviços ao particular, ok? Outro conceito importantíssimo em organização administrativa é o desconcentração. Não desconcentra não, presta atenção aqui comigo. Quando a atividade da administração, pense aqui um ente federativo, é muito pulverizada em órgãos, tem muitos órgãos dentro daquela estrutura, a gente diz que é uma estrutura mais desconcentrada. E quando ela tem poucos órgãos, muito enxutos, a gente vai falar que é uma concentração. Então, sempre que falar de desconcentração ou concentração, você vai pensar nesse O de órgão e vai lembrar que é relacionado à hierarquia interna da administração e às relações de subordinação e coordenação entre os órgãos. Acontece o fenômeno da desconcentração também dentro de uma entidade administrativa? Claro, pense uma autarquia como o INSS e imagine ali se eu tenho presidências, diretorias, coordenadorias, agências de previdência social, eu tenho uma estrutura de órgãos pulverizada, eu tenho ali um fenômeno então de desconcentração. Mas digamos que o governo resolva extinguir várias agências de previdência social, reduzindo ali o quadro de seus órgãos, a gente vai falar que houve uma concentração, tá bom? Então, descentralizar, eu sempre tenho uma outra entidade, uma outra pessoa, eu transfiro o serviço para fora da administração direta e quando a gente fala de desconcentração, esse é um fenômeno ligado apenas à hierarquia organizacional. Bom, quando a gente fala também sobre administração direta e indireta, é preciso que lá na indireta a gente saiba distinguir quais são as pessoas jurídicas de direito público e quais são as pessoas jurídicas de direito privado. Quando a administração quer criar uma entidade, personalidade jurídica própria, né? Que vai prestar um serviço público sem fins lucrativos, ela precisa criar ou uma autarquia ou uma fundação pública. Essa fundação pública de direito público e essa autarquia são tão parecidas que a gente às vezes a chama de autarquia fundacional e a outra de fundação autárquica, ok? Qual a característica dessas duas? Ambas são criadas por lei para prestar serviços públicos sem finalidade lucrativa, ok? E tem a natureza jurídica de direito público, são pessoas jurídicas de direito público. Significa que elas vão ter uma série de privilégios, ou melhor dizendo, prerrogativas, tá? Como não pagar impostos, não ter obrigações civis, nem comerciais, nem trabalhistas, como as empresas privadas têm. Por que isso, professora, tanto privilégio? Na verdade é porque, se elas não têm atividade lucrativa, quem vai custeá-las é a própria administração pública. Então, por que ela criaria uma entidade,
faria ela pagar imposto se o imposto vai ser pago pela própria administração pública, entende? Então, por isso que ela tem essas prerrogativas. E também são essas entidades, mais os entes federativos, que podem exercer o poder de polícia ou qualquer atividade de império que demanda uma supremacia do interesse público sobre o interesse particular, tá bom? Bem, também as entidades administrativas podem ser criadas nos moldes da iniciativa privada. Nesse caso, elas serão lucrativas, como a gente tem nos casos, então, de empresas públicas e sociedade de economia mista, que visam atividade de prestação de serviços lucrativos ou que visam a exercício ali de exploração de atividade econômica. Então, a gente tem a empresa pública e a sociedade de economia mista, e ambas são pessoas jurídicas de direito privado, constituídas nos moldes do particular, nos mesmos moldes que um particular constituiria a sua entidade. Para isso, elas são autorizadas por lei. A gente sabe que o Estado não faz nada sem autorização legal, então a administração vai precisar de uma autorização legislativa e a partir dessa autorização legislativa vai enviar para o cartório de notas o registro dessa entidade, às vezes também tem que ser na junta comercial, enfim, para o registro comum de entidades, esse estatuto de criação dela, tá bom? Lembre-se que nas estatais, na empresa pública e na sociedade de economia mista, o regime de trabalho vai ser sempre CLT, tem que ser aquele mesmo regime de trabalho das empresas privadas, porque aqui a gente não tem prerrogativas como não pagar impostos, obrigações civis comerciais, como as autarquias têm. Então, as empresas estatais não têm prerrogativas não extensíveis à iniciativa privada, ok? Além da fundação pública de direito público, existe uma fundação pública de direito privado e ela é constituída nos moldes do particular, portanto, mais assemelhada às fundações privadas. Fundações públicas de direito privado chamam-se públicas porque foram constituídas pela administração pública. E o regime de direito privado significa que ela vai ser regida principalmente pelas regras do Código Civil brasileiro. E a fundação privada é aquela constituída por um particular e que também tem as regras regidas lá no Código Civil brasileiro, ok? Até aqui? Bom, essas fundações públicas de direito privado, da mesma forma que as empresas estatais, serão autorizadas por lei, serão constituídas, né, como dissemos aí, no modelo de direito privado e vão ter que manter os seus servidores, na verdade seriam funcionários ali, um nome péssimo, empregados públicos, porque ela terá que ter o regime CLT, tá bom? E por falar então em administração pública, o que não é administração pública? E aí a gente tem uns conceitos de terceiro setor que são importantes para nós. Não é administração pública, sindicato, partido político, associação, fundações, entidades religiosas, entidades de apoio às universidades federais, conselhos profissionais, que mais? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, chamada OCIP, OS, Organização Social. Nenhuma delas, e mais outras que você pensar aí, são pertencentes à administração, elas são ligadas à administração pública, são ligadas à administração privada, embora possam receber recursos públicos normalmente. Eu esqueci de falar dos serviços sociais autônomos, SESC, SESI, SENAI, SEBRAE, que também não fazem parte da administração pública, tá bom? Atuam paralelo ao Estado, por isso antes eram chamadas de paraestatais. Bom, professora, mas conselho profissional também não? Um conselho profissional como o da OAB não é uma autarquia? Aí cuidado, a gente usa no direito palavras iguais para conceitos distintos. Então quando eu falo, por exemplo, servidor para você pode ser alguém que vai trabalhar na administração pública, mas para um aluno meu da engenharia pode ser um computador, né? Um servidor ali onde estão os dados, talvez até dessa aula que vai ser transmitida para vocês mais tarde. Então, servidor é uma palavra e ela tem sentidos diversos. Autarquia é uma palavra e ela tem sentidos diversos. Quando ela é a estrutura da administração, ela é pessoa jurídica de direito público, criada por lei, pertencente à administração pública indireta, tem personalidade jurídica. E quando ela é para designar lá uma OAB, o CREA, o CRM, é simplesmente para dizer que é uma entidade com autonomia para regular a profissão, tá bem? Bom, agora que a gente já sabe de administração direta e indireta, que a gente já sabe dos fenômenos de descentralização e que a gente já sabe também do fenômeno da desconcentração e concentração, e ainda ficamos sabendo aqui como é que ocorre a divisão de pessoa jurídica de direito público e de direito privado e também como que a gente estrutura terceiro setor separado da ideia de administração pública, só falta para a gente encerrar esse bloco e passar para o próximo, em que a gente vai conversar sobre agentes públicos e alguns tópicos importantíssimos da nossa Constituição Federal. Até lá!